Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Como prometido, hoje eu quero falar sobre as minhas leituras que eu fiz durante as minhas férias de dezembro. Eu li um total de 6 livros e também trazer um pouco das fofocas de final de ano da Fórmula 1. Esse é um vídeo que não vai ser no formato de vlog, não é o costumeiro aqui do canal, mas de vez em quando eu acho que eu quero trazer esse formato mais de uma conversa, uma coisa um pouco mais direta, um pouco mais pontual, e comentem se vocês gostarem. Agora sim, uma coisa que eu tenho que admitir pra vocês é que o meu vício na Fórmula 1, ele é uma coisa um tanto quanto recente. Assim, no início do ano eu tava procurando um hobby novo. Sinceramente, eu tava me sentindo um pouco, não sei, presa na mesmice, sabe? E aí comecei a procurar, comecei a ver se eu me interessava por alguma coisa. E foi onde eu comecei tanto o futevôlei quanto acompanhar a Fórmula 1. Que assim, eu sempre gostei muito de futebol, mas era uma coisa que eu já não tava acompanhando tanto, assim, sou havaiana, sou São Paulina, mas não é sempre que eu acabo assistindo o jogo, muitas vezes tava faltando e não sei, não tava mais com aquela paixão de torcedora, sabe? Tava sentindo minha vida meio monótona, e aí eu decidi, e se eu tentar um hobby novo? E aí foi quando eu comecei de fato a assistir Fórmula 1. Se eu não me engano, eu comecei em março ou abril. Já tinha tido as primeiras corridas, acho que as primeiras 2, e eu comecei a acompanhar na terceira dessa temporada. Eu gosto bastante de acompanhar o final de semana todo, então todos os treinos, as qualificatórias, as corridas e tal. Mas assim, o que de fato é indispensável pra mim, independentemente do horário, qualquer coisa, são as qualificatórias e as corridas. Os treinos, muitas vezes eu dou uma matada. E como a gente não tá tendo nada disso agora, então vamos pras fofocas de final de ano. Sim, finalmente a RB substituiu o Pérez pelo Lawson, surpreendendo um total de 0 pessoas e com certeza deixando um japonês baixinho muito puto e xingando em algum rádio. Definitivamente, assim, eu não consigo ver o Yuki reagindo bem a essa notícia. Só que, sinceramente, eu não vejo ele com maturidade suficiente para estar numa equipe principal, justamente pelo jeito dele. Eu acho que ele corre bem na defensiva. Ele é maravilhoso, só que assim, mediaticamente falando, o Lawson realmente foi a melhor decisão para Red Bull. Tipo, se a gente for lembrar e comparar, teve inclusive aquela treta com o Alonso, que o Alonso ficou muito pé da vida, assim, e tipo, nossa, o Lawson isso, o Lawson aquilo, e o Lawson, tipo assim, cara, tamo competindo, sabe? Então, tô aqui para ganhar. E é isso, e, tipo, ele se manteve firme na dele, então eu vejo o Lawson muito como uma opção madura, que é o que a Red Bull precisa. E assim, só pra complementar essa parte de mídia, o Lawson numa entrevista, eu acho até aqui ele tava contando o relato de quando a Red Bull avisou que ele ia subir pra equipe principal, ele falou que o próximo piloto que merecia um assento na Fórmula 1 é o Drogovic. Assim, o cara tem a receita pra fazer brasileiro feliz, então tamo junto. Além disso, para 2025 a gente tem o Hadjar, o Isaac Hadjar, que subiu da F2 para ser companheiro do Yuki na V-Carb. E todo brasileiro nesse momento tá chorando porque ele vai estar num carro melhor que o do Bortoleto. E para quem não acompanhou a Fórmula 2, o Hadjar ficou em segundo lugar, o Bortoleto ganhou, né? Mas a gente torce para que a Audi venha com força em 2026 também. E por último, mas não menos importante, tivemos as 30 mil despedidas do Sainz da Ferrari. Então a gente teve o Sainz correndo com o pai dele nas 2 Ferraris, a gente teve vídeo emocionante, a gente teve as últimas brincadeiras e competições entre Carlos e Leclerc. Então, assim, emocionante. Eu não tô preparada psicologicamente e emocionalmente pra ver o Carlos de azul. A cor dele é vermelha, não adianta, a gente torce pra que em algum momento ele volte pro vermelho. E assim, tudo que eu ouvi de fofoca, que talvez melhorasse a situação do Carlos, melhorasse, que eu digo, ir pra uma equipe um pouco mais com dinheiro pra investir nisso mesmo, era que o Toto estudava a possibilidade de trocar o Kimi Antonelli pelo Carlos, então sobe o Carlos para Mercedes e o Antonelli vai para Williams para se adaptar com os carros e tudo mais, mas sinceramente eu acho isso um pouco improvável, senão não teriam anunciado já, sendo que o Carlos já estava com coisa com a Williams quando o Kimi foi anunciado, então
Não sei, eu pessoalmente acho um pouco improvável, mas não custa sonhar. Agora vamos falar de fato das minhas leituras. Eu tirei 15 dias de férias nesse início do mês e assim, eu sinto que eu destravei muito. Esse ano todo eu tive 2 ressacas, que nem eu comentei em algum vlog antigo, mas eu sinto que eu demorei muito pra ler os livros esse ano, sabe? Não tava com o ritmo, eu sempre começava, ficava um tempo, voltava, terminava. Aí começava outro, eu não conseguia pegar e terminar os livros de fato, sabe? Sempre tinha ali meio que um hiato, não sei se é bem essa a palavra, mas ficava ali um período meio estranho, que pra mim foi estranho pelo menos, e eu não tenho isso normalmente, mas enfim, senti que agora nas férias destravou muito e eu consegui simplesmente assim, peguei o livro, comecei 2, 3 dias depois já tinha terminado e meio que foi um ritmo frenético, sabe? Foi muito bom, foi uma sensação até certo ponto meio libertadora, sabe? O primeiro lido dos 6 foi Amores Verdadeiros, da Taylor Reid. Esse livro teve um hype absurdo e assim, merece. Esse foi o meu primeiro contato com a autora e assim, eu me apaixonei pela forma como ela cria histórias e personagens 100% humanos, então lê-se extremamente confusos e doidos para serem amados por quem eles amam, então gente confusa que tá procurando reciprocidade. E assim, nesse primeiro livro a personagem principal é a Emma, e ela vive lá o seu romance de adolescente e ela se casa com o primeiro namorado dela, que é o Jesse. Eles são apaixonados por viajar o mundo, trabalham viajando, então assim, cara, eles vivem um sonho. Até que, num determinado momento, o Jesse, marido dela, sofre um acidente de helicóptero e ele simplesmente não é encontrado. Todo mundo dá ele como morto. Uns 2 anos depois desse acidente, ela decide finalmente assim, deixar o luto de lado e refazer a vida dela. Daí ela conhece o Sam, que é um cara que já estava na vida dela há muito tempo e tudo mais, e dá uma chance pra ele e eles ficam noivos. Depois de muito tempo, o Jesse simplesmente liga pra ela e diz: "Estou vivo, estou indo te encontrar, me busca no aeroporto." E assim, tudo isso com uma história pra lá de doida sobre como ele sobreviveu ao acidente. O livro ele vai intercalando a narrativa entre o passado e o presente e traz muito essa reflexão de tipo, é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Assim, a escrita da autora, ela é completamente envolvente, é muito gostosa, ela me fez questionar meus próprios sentimentos, meu senso moral, tudo, é maravilhoso. E assim, é impossível tu não se colocar no lugar da personagem de tipo, o que eu faria se fosse ela? Muito bom, recomendo muito pra quem gosta de um romance que foge do clichê e tipo, explora muito essa questão dos personagens serem complexos e situações complexas, assim, maravilhoso. Recomendo demais, foi mais um favoritado pro ano. O segundo livro que eu li agora nas férias foi Vingança, da V.E. Schwab. Esse é o segundo livro de vilões e assim, ele teve um gostinho agridoce, sabe, pra ler. Porque, sinceramente, eu fiquei bem curiosa, eu tava bem animada pra ler esse segundo livro. Porque, não que o primeiro tenha sido absurdamente bom, mas ele deixou um final aberto interessante, que eu tava, assim, com muita vontade de descobrir o que ia acontecer. Da metade pro final de Vingança, eu li por pura e simples teimosia, porque, assim, eu simplesmente não me prendi a personagem nenhum. Além da Sydney, mas, assim, ainda assim foi aquela coisa bem marromeno. Assim, a ideia toda do livro é boa, as cenas de ações são legais, são interessantes, mas os personagens, eles vivem dando voltas e rodeios no próprio arco, eles têm as mesmas reflexões sempre, eles, tipo, têm sempre as mesmas perguntas e eles simplesmente não se esforçam, ou eles não conseguem enxergar que existe uma resposta. Então, eles acabam se tornando muito monótonos, muito superficiais, e aí eu não curto muito isso. Não que o livro seja ruim, mas eu tenho que admitir pra vocês que não vale a pena ler o primeiro pra ler o segundo. Eu, se fosse vocês, se forem pelo meu gosto, né, obviamente, nem leiam o primeiro, não vale a pena, tá? 2 estrelas. O terceiro livro das férias foi Toca das Raposas, da Nora Sakaguchi, e eu tenho que admitir que aqui eu encontrei um subgênero que eu simplesmente me apaixonei, que foram livros que envolvem esporte. Adoro quando os personagens são extremamente competitivos entre eles, entre outras pessoas. Gostei tanto da série do Tudo pelo Jogo que eu li
todos os 3, assim, foi 1, 2, 3, foi seguidinho, foi muito legal, foi uma leitura muito fluida. E eu já lancei a cantadinha pro meu pai, que sempre funciona, que é do: pai, o quanto você me ama? O suficiente pra me dar um livro? E aí ele me deu o quarto, que tá chegando, então ainda não li. Nesse primeiro livro, o personagem principal é o Neil Jotten, clássico personagem com passado misterioso e violento. E daí ele encontra um refúgio no time de Exe das raposas da Palmetto State. Meu Deus, é muita informação que às vezes a minha cabeça dá uma bugada pra eu tentar lembrar tudo. Não me peçam também pra explicar Exe. Esse é um esporte que eu simplesmente aceitei sem tentar entender demais as regras. Eu tentei entender mais a rivalidade entre as faculdades do que de fato o esporte. O que mais me impressionou, na verdade, foi justamente a construção dos personagens. Tipo assim, cada um tem as suas próprias cicatrizes, os seus próprios conflitos internos, o que deixa toda e qualquer interação que eles têm extremamente interessante. É tipo, o time da Palmetto State, as raposas, é basicamente formado por delinquente. E é muito legal isso, porque torna a experiência de ler muito profunda. Cara, assim, a dinâmica do time é cheia de tensão. E assim, eu dei 5 estrelas, apesar de eu ter devorado e ter ficado apaixonada nesse livro, porque eu achei ele um pouco juvenil demais pra mim, do meu gosto. 5 estrelas sem brincadeira nenhuma. O quarto livro das férias foi O Rei Corvo, que é a continuação de A Toca das Raposas. Nesse segundo livro aí da trilogia, o Neil, ele começa a se abrir um pouco mais com o time, ele começa a criar laços de confiança e o time inteiro, como um todo, começa a mudar essa dinâmica, começa a ficar uma coisa um pouco mais estamos todos unidos, mas não unidos um ao outro, e sim unidos por conta do esporte, porque pra eles, pra todos, é como se fosse uma válvula de escape e uma maneira deles mesmos se expressarem. Alguns são mais apegados, outros nem tanto, mas no geral todos eles se entendem dentro de quadra. O Neil, ele tem um passado, que nem eu comentei com vocês, um pouquinho mais complicado, e esse passado ele começa a dar uma ameaçada de voltar pra ele, o que torna a dinâmica toda um pouco mais perigosa, digamos assim. Cara, o que me prendeu muito ao arco do personagem do Neil nesse segundo livro foi que ele tem uma forma de se comunicar com cada um do time. Então ele começou a criar laços não só entre ele e os outros, mas sim entre todos eles. Então ele começa meio que a unir o time. E cara, isso fez eu me apegar demais nele. É simplesmente muito bom ver esse desenvolvimento dele de um novato pra praticamente um líder do grupo. E assim, nesse segundo livro a gente tem mais competições entre as outras faculdades, o que, enquanto eles não estão meio que lidando com os próprios problemas, eles estão lidando com a questão de competir com outros times de outras faculdades muito maiores do que o time da Palmetto State é. Então, cara, pra mim a Nora Sakavic, ela mandou bem demais esse livro, tanto mostrando essa questão da competitividade das pessoas, quanto na questão de que, cara, família é quem tu escolhe, não necessariamente onde tu nasceu. Então, 5 estrelas também. E aí a gente vai pro quinto livro das férias, que também é o terceiro dessa trilogia, que é Os Homens do Rei. E assim, o desfecho dessa série foi tudo que eu esperava e mais um pouco. Tava com expectativa altíssima e foi suprida. Assim, o final da temporada de Exe finalmente chegou, e o Neil, ele tem algumas promessas a cumprir, tanto pra ele mesmo, quanto pro time, quanto pra outras pessoas de fora. As raposas começaram a temporada da quadra ali, do jogo, do esporte em si, como azarões, porque eles simplesmente têm o menor time de todas as divisões, porque como são todos delinquentes, é um pouquinho difícil de achar delinquente que queira entrar na faculdade, que queira jogar um jogo, né? Então o treinador, ele teve aí sua dificuldade pra montar o time, coisa que as outras faculdades não tiveram tanto. Mas é praticamente o time mais unido e sem nada a perder na vida do que todos os outros, o que, cara, na balança pesa pra caramba, entendeu? E assim, nessa questão do passado do Neil, de novo, é assim uma questão meio que de vida ou morte. Vocês começam a ler, vocês começam a entender isso. Não é brincadeira ou spoiler, é de fato vida ou morte. E aí a gente tem, finalmente, nesse terceiro livro, uma questão de um pouquinho mais de um romance ali se envolvendo, se desenrolando. Que, cara, assim, muito gostosinho de ler. O que mais me marcou na autora, como ela consegue escrever uma cena de ação lotada de adrenalina, pra 5 minutos depois na leitura ela tá num momento extremamente profundo de desenvolvimento do arco daquele personagem, de tipo assim, do desenvolvimento interno dele, das dúvidas, das reflexões, não sei, mas ela faz essa transição e ela consegue ter essa profundidade
muito grande e é muito, muito boa de ler. Vale completamente o hype que teve. 5 estrelas e, inclusive, leitura obrigatória. E, finalmente, o último livro, esse aqui eu demorei um pouquinho mais pra ler, que eu não tava tanto na vibe, mas é um livro muito bom. E é de desenvolvimento pessoal, que eu comentei pra vocês no último vlog. É o Como Decidir, da Annie Duke. Eu fiquei em choque quando descobri que a autora, ela é uma jogadora de poker praticamente profissional, mas ela traz uma abordagem muito legal nesse livro. Tipo assim, ela fala de uma forma muito direta e muito prática sobre uma coisa que a gente faz sempre, que é tomar decisões. Tipo assim, todo dia a gente tem que tomar uma decisão e ela traz maneiras e ferramentas pra tu tomar essas decisões melhor, mais rápido, mais assertivas e tipo, mesmo tu considerando todos os riscos envolvidos, ela consegue fazer tu pensar objetivamente em relação às situações que aparecem na tua vida. E agora a minha opinião sobre ele é que mesmo com a página branca e as letras pequenas dando uma complicada na leitura, é um livro muito bom e principalmente ele cumpriu o seu papel. Ele é extremamente útil. Quero trazer um vídeo mais explicativo, trazendo as minhas ideias e tal que eu tirei dele. Meio que um resumo, meio que lições, não sei ainda bem qual que vai ser a vibe, mas a ideia é trazer um vídeo especificamente sobre ele, porque eu achei assim, ó, simplesmente maravilhoso. Espero que tenham gostado. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.